Olá, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula utilizando esses recursos audiovisuais. Na aula de hoje, nós vamos entrar no capítulo 5 do livro de vocês, que tem como título Brasil, Herança Cultural. Esse capítulo ele começa na página 119 e hoje nós vamos falar sobre a formação. Ok, antes da gente falar sobre a formação do povo brasileiro, a gente precisa entender dois conceitos geográficos básicos. O primeiro deles é etnia e o segundo é a miscigenação. Então vamos lá. O conceito de etnia, esse termo etnia, vem a ser grupos definidos pela origem e por traços culturais em comum. Esses traços comuns podem incluir aspectos físicos, como a cor da pele, tipo de cabelo, mas essas não são as características mais importantes para definir uma etnia. A etnia ela é definida, fora esses aspectos físicos, como aspectos culturais. Que tipo de aspectos culturais? Por exemplo, a mesma língua, a mesma nacionalidade, comer as mesmas comidas, ter comidas típicas iguais, ter danças iguais e por aí vai. Isso é etnia. É um grupo que tem origens e traços culturais comuns. E nós temos a miscigenação. A miscigenação, gente, é justamente a mistura, né? Vem de miscigenação, a mistura entre etnias diferentes, ou seja, entre povos diferentes. Pronto. Sabendo o que é etnia e o que é miscigenação, você já pode passar para a outra parte do vídeo. Na outra parte do vídeo, nós vamos falar sobre as 3 etnias que compõem, que formam o povo brasileiro. Quais são elas? Vamos lá. O povo brasileiro é formado por 3 etnias diferentes, as principais, que são os povos indígenas, os índios. Depois dos índios, nós temos os imigrantes europeus, que são representados pelos portugueses, pelo menos a partir de 1500 até a chegada da família real no Brasil em 1808. E, por último, mas não menos importante, nós temos os africanos, o negro. Então, nós temos o índio, o branco e o negro. Esses são as 3 etnias principais que formaram o povo brasileiro. Ok, vamos começar pelos que estavam aqui primeiro, que são os indígenas. Os indígenas, eles estavam aqui antes da descoberta do Brasil. Como vocês estudaram na aula anterior, eles já estavam aqui e, segundo a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, existiam cerca de 2 milhões de indígenas antes da chegada dos portugueses. Esses 2 milhões de indígenas falavam cerca de 1.300 línguas. Ok. Quando os portugueses chegaram aqui, como vocês já sabem, esses indígenas eles sofreram por vários motivos. O primeiro foi que os portugueses trouxeram doenças para esses índios. Depois disso, nós temos a questão da catequização. O que é isso? É quando os portugueses decidiram que os índios eles deveriam ser civilizados pelos portugueses e deveriam seguir a religião católica, que era algo que os indígenas não seguiam, pelo menos até aquele momento. E também o fato deles terem sido mortos. Os índios também foram escravizados, assim como os africanos. Só que, justamente porque a igreja queria fiéis, esses índios pararam de ser escravizados. Aí nós entramos com os jesuítas,
que tentavam catequizar, ou seja, mudar a religião desses índios. E foi só por causa deles que eles deixaram de ser escravizados. Aí nós vamos para agora os brancos, os europeus. A primeira leva de brancos que chegou no Brasil foi em 1500, na Esquadra de Cabral, vocês já sabem, quando teve a descoberta, entre aspas, do Brasil. E a grande maioria dos europeus, dos brancos, que vieram para o Brasil até 1808, eram portugueses, salvo algumas exceções dos holandeses, que vieram para cá também. Existem 2 períodos em que o Brasil recebeu mais imigrantes brancos, ou seja, mais imigrantes europeus. O primeiro período foi em 1500 até 1808. A grande maioria deles era português. E alguns holandeses, como nós temos aqui no Nordeste, pelas invasões holandesas que nós tivemos. E no final do século XIX, com o incentivo à migração, nós tivemos a entrada de italianos e alemães no Brasil. Esses italianos e alemães foram diretamente para o sul. Ah, tia, por que para o sul? Porque o sul é frio? Não. Eles foram para o sul porque existia uma campanha do governo que ajudava a promover a ideia de que se esses imigrantes europeus viessem para o Brasil, eles iam ter terra para cultivar, eles iam ter uma propriedade. Quando os caras chegavam aqui, viam que não era bem assim, mas até então eles tinham sido enganados. Então estava sucesso para quem o enganou, que no caso era o governo brasileiro. E como o sul do Brasil ele não era muito habitado nesse período, o governo brasileiro uniu o útil ao agradável. Tinha pessoas trabalhando no Brasil e também uma população no sul do Brasil que não era habitada. Então, deu sucesso para o governo brasileiro. Então, nós chegamos para o último, mas não menos importante, dos grupos que formam o Brasil, que é o africano, o negro. Os africanos eles foram forçados a deixar a África, a deixar sua terra natal, em direção às Américas. Não é uma migração, como foi a dos europeus, espontânea, por livre e espontânea vontade. A migração dos africanos, dos negros para as Américas, foi uma migração forçada. Eles chegaram aqui na primeira metade do século XVI e foram usados como escravos, como mão de obra. Essa mão de obra era utilizada para os mais diversos serviços. O primeiro que eles foram usados foi no cultivo de açúcar, depois nós temos o cultivo de algodão, posteriormente nós temos o ciclo do ouro e depois nós temos, lá no finalzinho, perto da abolição da escravatura, as fazendas de café. Então, o que acontece? Cerca de 3,5 a 4 milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil para o trabalho escravo. Eles foram libertos em 1808, ok? Ótimo, nós sabemos quais são essas etnias que formaram o povo brasileiro. Agora nós temos que ver como eles se misturaram, tá? A primeira mistura que nós temos no Brasil é a mistura entre brancos e índios. Essa mistura, ela se dava de forma forçada, vocês entendem o que eu tô falando, e muitas das vezes de boa. Como vocês viram no vídeo que eu passei para vocês na aula passada, os índios, eles geralmente ofereciam as suas mulheres para se deitar com os brancos. Mas isso não porque eles eram perversos, malignos ou alguma coisa assim. Porque eles não achavam que as mulheres
eram propriedade única de alguém. E oferecer a sua mulher para um cara, um forasteiro, era como é que eu posso dizer? Uma espécie de presente. Então, a primeira miscigenação que nós tivemos no Brasil foi a do branco com o índio. O branco mais o índio, ele forma o caboclo. Caboclo, não é caboclo, é caboclo, tá? Depois disso, nós temos a mistura do branco com o negro, do branco com o africano. Essa geralmente, em quase eu acho 99% das vezes, esse tipo de miscigenação é a miscigenação forçada, tá? Então, nós temos com o branco e o negro o mulato. Isso eu tô falando no começo da formação do país, tá? Agora, obviamente, não, mas estou falando no começo da formação do nosso país. E o último, que não é muito comum, que é a mistura entre o negro e o índio, que forma o cafuso. Ok. Vocês lembram que eu falei para vocês que até 1998 os africanos, os negros, eles eram escravizados? Pois é. Depois de 1888, os negros eles foram libertos a partir da Lei Áurea. Vocês viram isso em história. E quando eles foram libertos, a jornada deles foi para um outro patamar. Por quê? Os caras eram livres, mas eles não tiveram assistência alguma do Estado, do governo brasileiro quando foram libertos. O que é que acontece? Essas pessoas não tinham para onde ir, não tinham formação nenhuma, afinal eram escravos. Eles eram força de trabalho bruta. Então, o que é que acontece? Esses caras saíram das fazendas, alguns, outros ficaram com medo de virarem escravos novamente e foram em direção às cidades. Quando foram em direção às cidades, aconteceu uma coisa. Ninguém queria trabalhar com o negro. Ninguém queria dar um salário para esse negro, sendo que ele ainda era visto como escravo. Então, o que aconteceu? Os negros eles começaram a se amontoar em morros. Sim, em morros. E foi aí que começou o processo de favelização das cidades, que é quando tem o começo das favelas. Então, o que aconteceu? Os negros começaram a fazer as favelas e sendo sempre afastados dos centros urbanos, para longe, para não ficar perto dos brancos e por aí vai. E isso findou no racismo. O que é isso? O racismo é o preconceito de raça. Geralmente esse racismo, ele é quase único e exclusivamente dos homens e mulheres negras. Os homens e mulheres negras no Brasil é que sofrem racismo. O racismo ele é um problema no Brasil desde a era colonial e escravocrata imposta pelos colonizadores portugueses. Uma pesquisa que nós temos no Brasil, que, claro, não é atualizada, mas indica essa questão com muita clareza, que em 2011, 63% dos brasileiros acreditava que a raça, ou seja, que a cor da sua pele e os seus costumes, eles interferem na qualidade de vida dos cidadãos. Então, é justamente por isso, pela questão de esses negros foram escravizados no Brasil e, quando foram libertos, não tiveram nenhuma assistência, o que faz com que até hoje eles sofram um tipo de opressão e sofram também de racismo. Isso é muito comum. Não se enganem, não pensem que é algo absurdo. É muito comum e, se duvidar, está perto de você. Alguns de nós temos até atitudes racistas que nós nem percebemos no nosso dia a dia. Bom, galera, é isso. Eu sei que a aula ficou muito longa, mas era muito necessário falar sobre todas essas partes que nós falamos hoje. Nós vamos ter várias atividades que são muito importantes e eu espero que todos vocês estejam dispostos e façam
tá? Nós somos 30, né? 31, se contar comigo, na sala de vocês. E eu tô vendo pouquíssimas pessoas fazerem as atividades por completo. Então, eu peço para vocês que façam, não deixem de fazer. As atividades de vocês estão contando sim, galera. Estão contando sim como presença e como atividade também. Não esqueçam que o ano, mesmo a gente estando em casa, ele continua rolando, infelizmente ou felizmente. Então, força na peruca, meu povo.